três homens da Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naqueles tempos, Israel tinha um dos piores reis e seu nome era Acabe. Ele foi um dos maiores profetas de Israel e era um tisbita de Gileade, na região do Rio Jordão. Os livros dos reis cobrem mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis, apesar de não haver um livro escrito em sua homenagem. Seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou muito famoso. O rei Acabe incorporou o idealismo em um sistema que deveria ser guiado pela agenda de Deus, porque os israelitas eram seu povo. Israel estava sofrendo devido a uma governança ruim, mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com o estabelecimento político ou a família real. Ele tinha a capacidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa ousada que falava a verdade, não importando quem estivesse no comando. Ele representava um reino totalmente diferente com objetivos muito diferentes. Elias parecia ter alcançado o auge das aventuras da vida, quase heróico além da crença, ainda assim humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar todos eles. Ele estava prestes a evitar a morte. A partida imortal de Elias o coloca na rara categoria de partidas imortais. Embora nunca nos seja dito quando ou como Deus fez isso, é claro pelo contexto que ele informou Elias de sua partida iminente. Deus também revelou isso aos filhos dos profetas e a Eliseu, o amigo íntimo do profeta mais velho e escolhido divinamente como seu sucessor, como veremos. 2 Reis 2 versículos 1 ao 12. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias para o céu em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado por um redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como em uma rajada, em um momento ventoso. Em um movimento rápido, Elias seria arrebatado, e naquele instante, ele desapareceria da terra para a presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, ele também disse a ele onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena se desenrolando. 2 Reis 2 versículos 2 ao 6, Bíblia amplificada. E Elias disse a Eliseu: "Por favor, fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não o deixarei." Então eles desceram a Betel. Agora os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: "Você sabe que o Senhor vai levar seu mestre hoje?" Ele respondeu: "Sim, eu sei. Fique em silêncio." Elias lhe disse: "Eliseu, por favor, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não o deixarei." Então eles foram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe disseram: "Você sabe que o Senhor vai levar seu mestre hoje?" E ele respondeu: "Sim, eu sei. Fique em silêncio." Elias lhe disse: "Por favor, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não o deixarei." Então os dois seguiram em frente. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu em Betel e Jericó. Eles disseram: "Você sabe que o Senhor vai tirar seu mestre de você hoje?" Eliseu respondeu da mesma forma nas 2 vezes: "Sim, eu sei. Agora fiquem em silêncio." Gilgal foi o ponto de partida. De acordo com Josué 4, Gilgal foi o local do acampamento dos filhos de Israel após cruzarem o Jordão para Canaã. Se você se lembra da história bíblica, esse foi o ponto em que eles ainda estavam seguros antes de começarem sua invasão no território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Finalmente, Elias foi ao Jordão, que era um lugar de morte. Não apenas a morte física, mas também a morte da vida egoísta. Eliseu disse a Elias quando chegaram ao Jordão, seu destino final na terra: "Pela vida do Senhor, não o deixarei." Elias estava tentando se afastar de Eliseu desde Gilgal. Não acredito que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava testando seu amigo próximo, seu futuro sucessor. Quando os 2 homens pararam no Jordão, a cena mudou abruptamente.
50 homens dos filhos dos profetas também foram e ficaram de longe para assistir. E os dois ficaram à beira do Jordão. Elias pegou sua capa de manto e a enrolou e bateu nas águas, e elas se dividiram para um lado e para o outro, para que os dois atravessassem em terra seca. E quando atravessaram, Elias disse a Eliseu: "Peça o que deseja antes que eu seja levado de você." E Eliseu disse: "Por favor, que uma porção dupla do seu espírito esteja sobre mim." Elias disse: "Você pediu algo difícil. No entanto, se você me vir quando eu for levado de você, assim será para você. Mas se não, não será." Isso é semelhante ao milagre que ocorreu séculos atrás, quando Deus dividiu milagrosamente o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel cruzassem em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu cruzassem o rio em terra seca. Então, Elias se volta para seu amigo e pergunta: "O que posso fazer por você antes de ir, antes que o Senhor me leve desta terra?" Enquanto continuavam caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu repentinamente e os separou, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Isso é fantástico! Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. Eram apenas dois amigos próximos caminhando e conversando juntos. Isso deve ter sido um momento incrível. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram, e Elias subiu ao céu em um redemoinho, diz a Bíblia. Assim, ele subiu ao céu em um redemoinho instantaneamente. Eliseu viu e gritou: meu pai, o carro de Israel e seu condutor." E ele não viu mais Elias. Então ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em duas partes em luto. Ele pegou a capa de Elias que caiu dele e voltou e ficou à beira do Jordão. Ele pegou a capa de Elias que caiu dele e bateu nas águas e disse: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E quando ele também bateu nas águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam observando de longe em Jericó o viram, disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Eles vieram ao seu encontro e se inclinaram no chão diante dele em respeito. O contrato de imortalidade de Elias entrou em vigor de repente. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer disso. Eliseu é um exemplo clássico, e Deus sempre tem um plano. Considere isso. Ele teve homens e mulheres em cada era para continuar sua obra ao longo das eras. Deus nunca foi frustrado, se perguntando o que seu povo fará agora que ele se foi. Nosso Criador, Deus, é todo-poderoso e nunca fica sem recursos. Eliseu ficou surpreso e atordoado por um breve momento, mas isso não durou muito. Ele se abaixou e pegou a capa do profeta, lembrando as palavras de Elias. Ele cruzou de volta o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético a partir desse ponto em diante. O plano de Deus nunca falhou. Sai Elias, entra Eliseu. Número 2. Enoque. A primeira menção de Enoque é encontrada em Gênesis capítulo 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, e esse não é o mesmo Enoque. Gênesis 5, versículo 21. Quando Enoque completou 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. E de acordo com nosso entendimento da Bíblia, sabemos que seu filho, Matusalém, foi o homem mais velho registrado na Escritura. Quando estudamos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era bisavô de Noé. Judas 14, Bíblia Amplificada. Foi sobre essas pessoas que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou quando disse: "Olhem, o Senhor veio com miríades de seus santos." Judas diz que Enoque advertiu sobre o julgamento vindouro do Senhor. Enoque era um homem que andava com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé e falava do julgamento iminente. Em uma era em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e dos filhos que também geraram, Enoque é como um sopro de ar fresco. Enoque foi introduzido como os outros, mas seu testemunho é marcante. Sua descrição é curta, mas profunda e significativa. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus, o traduziu. Sua vida tem fornecido um modelo para tantas pessoas através das diferentes gerações, ensinando-nos a viver para a audiência de um só. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companheirismo com Deus, sabendo que, ao fazê-lo, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Gênesis 5,
versículos 18 ao 24, Bíblia Amplificada. Quando Jared tinha 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jared viveu 800 anos depois do nascimento de Enoque e teve outros filhos e filhas. Assim, Jared viveu 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão habitual com Deus 300 anos após o nascimento de Matusalém e teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. E em reverência e obediência, Enoque andou com Deus. E ele não foi encontrado entre os homens porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus o levou simplesmente. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o levou embora. O livro de Hebreus fala do homem do qual este mundo não era digno. Hebreus 11, versículos 5 ao 6, Bíblia Amplificada. Pela fé que agradou a Deus, Enoque foi arrebatado e levado ao céu para que ele não tivesse um vislumbre da morte. E ele não foi encontrado porque Deus o levou. Pois antes de ser levado ao céu, ele recebeu o testemunho ainda registrado de que ele havia andado com Deus e o agradado. Mas sem fé, é impossível andar com Deus e agradá-lo. Pois quem se aproxima de Deus deve necessariamente crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam com diligência e sinceridade. É um grande conforto saber que Deus sempre se preparará de forma suficiente e abundante para os seus e cuidará carinhosamente de nós até florescermos de todas as maneiras miraculosas. Crônicas 16, versículo 9. Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Você agiu tolice nisso. Portanto, daqui em diante, você terá guerras. Assim, enquanto o Pai derrama sua bondade sobre nós para nos ver crescer, o que Ele realmente deseja de nós é uma resposta honesta e despretensiosa ao amor que Ele nos dá. Mas um tempo está chegando e já está aqui quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito de coração, e interiormente, e na verdade, pois o Pai busca tais pessoas para serem seus adoradores. Deus é Espírito, a fonte da vida, ainda invisível para a humanidade. E aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. João 4, versículo 23 a 24. Deus está sempre em busca de sementes fiéis e leais que viverão suas vidas completamente para Ele. Esses são os vasos através dos quais Ele realmente pode usar e manifestar sua glória. Enoque, de acordo com as Escrituras, não compartilhou o destino de Adão e o restante de seus descendentes. Ele não morreu. Enoque é usado como um exemplo do arrebatamento no Novo Testamento. Um dos objetivos da tradução de Enoque é enfatizar a verdade das Escrituras, que há uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Embora a grande maioria dos crentes passará pela morte física, o exemplo de Enoque dá esperança aos crentes de que eles finalmente triunfarão sobre a morte. Número 3. Os cristãos nos últimos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Esta é uma profecia que ainda está por se cumprir, como está escrito. Embora muitos de nós, se não todos, como não sabemos o momento exato em que Jesus voltará, experimentarão as dores da morte, os cristãos nos últimos tempos experimentarão um arrebatamento. Também é importante notar que em 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, tanto os cristãos que já morreram quanto os que ainda estão vivos participarão desse evento juntos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Bíblia Amplificada. Não queremos que vocês, crentes, sejam ignorantes sobre aqueles que estão dormindo na morte, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança, além desta vida presente. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, como de fato ele fez, da mesma forma, Deus, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, trará de volta com ele aqueles que caíram para dormir na morte. Portanto, isto dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que afirmamos com confiança que nós, os que estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que caíram na morte. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com brado de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Depois disso,
Os que estamos vivos e permanecemos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para encontrar o Senhor no ar. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, encorajem-se mutuamente com estas palavras. Não só seremos capazes de estar com o Senhor, mas estaremos para sempre com Ele. Estas são as 3 pessoas na Bíblia que nunca morreram, seja através do arrebatamento ou por serem arrebatados por Deus sem experimentar a morte física. Cada um desses exemplos nos lembra que Deus tem o controle sobre a vida e a morte, e que a fé e a comunhão com Ele podem levar a experiências únicas e miraculosas. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo inspirador e informativo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deixe seus comentários abaixo e conte-nos sobre outros tópicos que você gostaria de ver explorados em futuros vídeos. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você. Até a próxima!